mundo espiritual e no mundo físico. Hoje é o dia do Senhor nesse altar. Em memória tua, prepara-nos para ser assim. Limpa nosso campo emocional, nosso campo psicológico. Liberta nossa alma de prisões, de coisas. Livra-nos e nos dê a tua graça. Aleluia. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Podem sentar. Podem sentar. Jejum tem cheiro. E quando eu cheguei hoje, ali eu senti lá fora o cheiro do jejum. É um aroma no ambiente. E Jesus falou comigo assim: meu coração está alegre neste lugar. E aí, quando eu entrei no escritório do pastor, o cheiro aumentou. E a gente conversou sobre jejuns. Porque jejum tem cheiro. É um aroma. Está aqui muito forte. E nós podemos viver o melhor de Deus. Quando a igreja jejum é a igreja que tem alegria. Crente que jejum é crente alegre. Tem até um galo José. Né, barão? Aleluia. Deus, Ele tem algo sobrenatural. Eva quer falar alguma coisa? Quer. Ela olha para mim assim, eu tenho que deixar ela falar, senão depois ela me bate. Calma. Pegar o microfone ali. Se eu não deixar ela falar, depois ela me bate. Não é bem assim, né? Ele gosta que eu falo, ele que gosta que eu falo. Mas glória a Deus, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Uma igreja tão querida assim. É engraçado como que é o povo de Deus, né? Realmente é uma família. Porque a gente chega no lugar, é como se a gente já conhecesse todo mundo. Tem aquela comunhão gostosa, é bom estar perto, conversar. É como se eu já conhecesse há tempo. Mas nós sabemos que isso é porque nós pertencemos à família do Senhor Jesus. A grande família na terra. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm nos tratado. Tem assim nos honrado, que a gente fica até um pouco constrangidos. Mas glória a Deus pela vida de vocês. A igreja de vocês é linda, maravilhosa. Vocês são especiais para Jesus. Nós amamos conhecer vocês nesses dias aqui. Eu creio que Deus vai preparar mais vezes, né? Para estarmos juntos. Já falei até com a minha nora, com meu filho. Como está sendo especial esses 2 dias aqui. É pouco, mas quem sabe mais para frente ficamos um pouquinho mais. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós somos um casal, na verdade nós somos uma família de missionários, né? Agora nossos filhos já estão casados, cada um no seu ministério. Um que é pastor, está em São Paulo trabalhando. O outro é médico, está em Vila Velha. Então eles agora já estão um pouco mais quietos. O mais velho que é pastor, eu digo que ele é pastor, mas é um profeta. É um homem de Deus, um homem preparado para seguir aqui a continuação do Pai. Deus tem usado muito ele nesse tempo. E ele às vezes quer ficar mesmo paradinho com a família ali, mas Deus já tem aberto portas. E ele já está começando até a sair, pregar a palavra do Senhor. O outro é médico. Deus tem usado muito a vida dele, usou muito na pandemia.
Foi um momento difícil para ele, porque ele é médico de UTIs, né? Ele é intensivista. Ele gosta de trabalhar só com pessoas mesmo graves. Então foi um momento difícil, mas foi um momento também que ele viu milagres acontecer através da vida dele. Pessoas que os outros médicos diziam, não vai dar certo, não adianta você ficar insistindo nessa pessoa, é questão de horas. E ele insistia. Hoje, às vezes, eu estou lá passeando com eles, ou no mercado, de vez em quando ele encontra um, doutor, o senhor está aqui, muito obrigado pelo que o senhor fez para o meu pai, ou por você ter feito por mim, não desistido de mim, e hoje estão saudáveis. Mas nós cremos que não foi ele, foi Jesus Cristo usando a vida dele, as mãos dele, para curar as vidas. Então nós somos uma família assim, nós estamos casados há 42 anos, e esses 42 anos de missões, trabalhando em toda parte, com índio, com drogados, né, na Europa. Deus tem, graças a Deus, nos usado pela sua infinita misericórdia, porque nós por nós mesmos, nós não somos capazes, mas Deus nos capacita, Deus nos ajuda e nos usa. Amém? Continue orando pela família Canutaí. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Valeu. Eva é boa para falar. Ela tem voz de jornalista, né? Rapaz, bichinha boa para falar. Coloca bem os verbos, né? Pastor, obrigado. Pastor, obrigado. Aos pastores, irmãos, todos vocês, obrigado. Estava pensando, né? Semana passada eu fui pregar num lugar bem no interior. 13 mil habitantes é a cidade. Quando o pastor chegou para me pegar no aeroporto, eu senti muita pena daquele pastor. Quando cheguei no carro dele, o carro todo rasgado, os vidros não subiam, outros não desciam. E ele olhou para mim e falou, eu vou colocar o senhor dentro desse carro. O senhor não leva mal. Não tem ar-condicionado, o calor está muito grande. Falei, glória a Deus. Preguei 3 dias ali, para 20 pessoas, 30 pessoas. E a igreja se encheu de poder. Aquele povo fez uma oferta para me dar. Eu recebi e dei para o filho do pastor Nenenzinho comprar algumas coisas para ele. E deixei uns livros para ele vender alguma coisa. E quando eu chego aqui, chega uma Mercedes para me pegar. E uma BMW, uma BMW, para me levar para lá e para cá. E os restaurantes mais chiques. Aleluia. Então vejo Deus, como Deus é grande. Eu estava me regozijando por isso, alegrando o meu espírito. Falei, vale a pena servir a Jesus. E aquele pastor ficou tão feliz comigo que ele manda mensagem todos os dias. E o ano que vem já deixei marcado, vou estar lá com ele. Mas a igreja vai crescer, de algumas orientações a ele, de crescimento, de oração, de jejum. E aí a gente vê, irmãos, como Deus é bom, né? Às vezes a gente atende, e eu atendo mesmo, não é que eu tenho capacidade, dinheiro, não. Eu vou pela fé. E eu dou tudo às vezes que eu tenho para esse tipo de pastor, porque eu sei que é uma guerra. Mas a igreja dele vai crescer em nome de Jesus. Quem crê aí, levante a mão e diga glória. E aí a honra, Deus honra a gente. Traz para um ambiente desse uma atmosfera maravilhosa de jejum e oração.
pastor, pastora bem informado pelos céus, como deve conduzir rebanho na terra. Pega a sua Bíblia aí. Hoje é a ceia do Senhor. Quem quer ceiar, que levante a mão. A ceia pode ser a melhor de todas, cada dia que se toma. Se come, se bebe, se envolve com ela. Mas a primeira ceia que Jesus deu foi ministerial. Foi uma ceia ministerial. Era o fim de uma festa, de um tipo de sacrifício. E era o início da nova aliança. Era o final da Páscoa, no sentido de sacrificar o cordeiro. E era a primeira ceia do Cordeiro Pascal eterno, que é Cristo Jesus. Naquele dia, algumas coisas aconteceram. 3 homens, 3 faces, se destacou ali. De 12, 3 se destacou. E aí, muitas vezes, a gente tem que ver qual é a nossa face. Que face eu posso apresentar hoje aqui? Qual a face que eu tenho? Quem sou eu diante da ceia? Então pega aí a Bíblia em Lucas capítulo 22. Jesus fala assim, no verso 15. Disse-lhe, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sacrifício, ponto, vírgula. Antes de ser sacrificado. Desejei ardentemente. Uma tradução diz antes de padecer. Mas 2 momentos interessantes. Versículo 7 diz assim, chegou o dia. É chegado o dia. Versículo 14 diz, chegou a hora. Então tem um dia e uma hora que tudo vai mudar. Diga para quem está do seu lado, há um dia e uma hora que tudo vai mudar. E hoje pode ser o dia e a hora. Hoje é o dia que essa igreja vai receber o sobrenatural. Estava ali orando, eu vi um portal se abrindo. E Jesus falou comigo, Paulo, veja esse portal, como é que se abre. O portal abriu de cima a baixo. Aleluia. Então Deus está querendo comunhão com esse altar de modo muito profundo e profético. Chegou o dia, chegou a hora, desejei ardentemente. Porque ali ia ser o fim de uma história bem sucedida, lá do capítulo 12, do Êxodo, quando surge a Páscoa, no versículo 3, no 10º dia, eles pegam um cordeiro, no versículo 14, no versículo 6, ou melhor, no dia 14, eles vão sacrificar o cordeiro e comer pão e o cordeiro sacrificado. Versículo 46 diz que toda a carne tinha que ser consumida, mas nem um osso quebrado, aleluia, apontava para o Calvário, mas era um animal. Naquele dia, Deus começa a tirar o povo do Egito. Lá diz, chegou o dia e chegou a hora. Deus ia tirar o povo de 430 anos de Egito. E tirou seu povo dali, aleluia. Com mão forte,
poderosa. Capítulo 13, versículo 19, diz lá que os ossos de José, Moisés lembrou e levou os ossos de José. Então levou uma estrutura de vida, uma estrutura de autoridade, porque os ossos é a estrutura do corpo. Você tem no corpo 206 ossos. Isso é estrutura. Então levou a estrutura com eles. Da história de José, da história da profecia de Abraão e da promessa de Deus sobre Israel. Passa o tempo, Jesus nasce. Aleluia. Quando Jesus nasce, algo vai mudar. Lá no capítulo 2 de Lucas, versículo 21, diz que no 8º dia, ele foi circuncidado. Aí eu paro para pensar no sangue da circuncisão. Que sangue é aquele? É o encerramento de uma aliança e o início de uma nova aliança. É o cancelamento de uma doutrina e o início de novas doutrinas. Aleluia. É o mover o sangue do prepúcio. E o sangue do Getsêmani. Todo o corpo, todos os poros sangrando. O sangue do chicote, sangue da coroa de espinho, sangue da cruz. Os 5 sangue derramado por ele. Mostrava as 5 virtudes, as 5 colunas que protegem a entrada, ou proteger a entrada do átrio, do santo e do santo dos santos. E Êxodo, capítulo 26, verso 37, fala das 5 colunas, que ali Deus mandou Moisés colocar a coluna da humildade, a coluna da submissão, a coluna da obediência, a coluna da santidade, coluna de adoração. Para acessar o santíssimo lugar, tem que ter as 5 colunas estruturadas dentro de si. Aleluia. Isto vai avançar. Israel avançava. Quando Jesus chegou, com seu sangue ele muda a história. E aí entre Hebreus capítulo 7, verso 26, vai dizer: convinha que o sumo sacerdote fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublime que o céu. Aleluia. Quem crê que ele é tudo isso, diga glória a Deus. Seu nome é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele vai construir diferente as colunas. São doutrinas que eu e você vamos carregar. Chegou o dia da ceia do Senhor. Chegou o dia, a hora da ceia do Senhor. E ali é interessante, porque a ceia foi dada para o ministro. Mas 3 homens vão se destacar. 3 faces. Aqui a gente olha e vê, no versículo 7, no versículo 8, mandou Pedro e João, dizendo: ide preparai-a, para que a... Agora, diga para quem está ao seu lado: 3 faces. 2 faces, cheia do Espírito Santo. 1 face, cheia de Satanás. Aí eu tenho que decidir que face eu tenho. Na ceia, olha aí o versículo 3 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha o sobrenome Iscariote, qual era do número um dos 12, e foi. O verso 4 diz assim: e foi cheio de Satanás.
numa santa ceia, na primeira ceia, na última Páscoa, ceia ministerial, onde eles iriam aprender a cear, servir a ceia em memória de Jesus. Judas sai cheio de Satanás. Tomado por Satanás, ele vai vender Jesus. Diz aqui no verso 4, e foi e falou aos principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram quando vieram lhe dar dinheiro. E ele concordou com tudo aquilo ali. A face de Judas é a face do traidor, gente. Mas nós estamos numa ceia aqui, as três faces, elas compartilham no ambiente da ceia. Eu tenho que olhar para mim e entender que face é a minha. Estamos aí ouvindo pregadores hipócritas no altar, traindo Cristo, traindo as doutrinas, traindo os princípios, derrubando a ética espiritual, explorando a igreja, desqualificando a igreja, ferindo ovelhas, homens apodrecidos como Judas no altar, pessoas no meio da igreja. E a gente precisa saber quem somos nós. Coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, me lava com teu sangue e me alimenta com a tua carne. A coisa fica tão séria que esse Judas, ele vai vender Jesus barato por 30 moedas. E Jesus, lá no livro de João, capítulo 13, Jesus fala assim: olha, eu estou lavando vocês. Olha aí, pega aí. Capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Era um momento solene, um momento maravilhoso. Mas quando ele chega aqui no versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavar não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estão limpos, mas não todos. Isso aqui me chama a atenção, mas não todos. Era 12 homens que viviam com Jesus, e agora ele está dizendo assim: vocês estão limpos, mas não todos. Então eu tenho que acender uma luz dentro de mim. Tenho que acender uma luz para entender o que Jesus está querendo dizer no dia da ceia. E aí Pedro e os demais ouvem isso, eles entram praticamente em crise. Porque bem sabia ele quem havia de o trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Por isso eu quero que você levante a mão mais uma vez e diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e me limpa agora, em nome de Jesus. Aleluia. A ceia não é um momento que eu tenho a voz de juízo, é você que precisa ter. Paulo deu uma aula sobre ceia e ele disse assim: examine o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, para que não coma e beba indignamente,
sem discernir o corpo do Senhor, se transforma em réu da morte, vira réu, gente. Então aqui Jesus está dizendo, Pedro, entra em pânico aqui, dá a entender que Pedro se assusta. Então depois ele lavou os pés, tomou tudo aquilo ali. E Pedro olha para João que está com o ouvido no peito de Jesus. E ele diz, pergunte a ele, quem é o traidor? João pergunta, Senhor, quem é o traidor? E aí, de repente, Jesus diz assim, aquele que deu o bocado molhado, este é o traidor. Então tem um aviso no ambiente, tem um alerta no ambiente. E Judas come o bocado molhado, porque o traidor ele é assim. Olha aí no capítulo 26 de Mateus, verso 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espada, varapaus, enviados pelos principais sacerdotes, pelos anciãos. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, a quem eu beijar, esse é, prendei-o. Com um beijo maligno, ele vai trair Jesus com um beijo. Irmãos, entenda isso. Eu preciso parar e pensar. O ambiente é santo. Deus está aqui, aleluia. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Ele deu alerta, ele falou, caras, eu dei um bocado molhado, é esse. Ele, Judas, uma hora, olha para ele e diz assim, sou eu por acaso? Jesus diz, tu disseste. Se você está dizendo que é, então acenda a sua lâmpada. Acenda a sua luz. Judas vai trair, vender, com um beijo entrega a Jesus. E ele vê o espancamento em cima de Cristo. Ele entra em crise. E ele vai cometer suicídio. Olha Atos aí, gente. Talvez hoje você vai tomar a ceia que vai mudar a sua vida. Quem crê numa ceia de milagre aí? Quem crê, diga glória a Deus. Uma ceia de milagre. Para mudar a vida, aleluia. Transformar tudo dentro de nós. Aleluia. Atos capítulo 1. Olha bem o que diz a palavra de Deus. É interessante, gente. É muito interessante porque Judas, no capítulo 1, verso 16, diz assim. Veja bem, isso aqui é muito importante. Porque Davi fala sobre isso, convinha que cumprisse essa escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Acerca de Judas, foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contato conosco e alcançou sorte neste ministério. O cara está dentro do ministério. E aí diz assim, ora este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando, rebentou pelo meio, derramou todas as suas entranhas. Foi notório isso a todos os habitantes de Jerusalém. Vai dizer aqui, e ficou deserto a sua habitação. Você imagina que lá em Israel, já estive lá várias vezes, em missão, em oração,
E aquele lugar até hoje sobe uma fumaça mal cheirosa. É um ambiente podre, onde as entranhas de Judas, seus excrementos se derramaram por ali. Aí eu penso ser mulher de Judas naquela época. Ser filhos de Judas Iscariote, o traidor. Carregar a maldição. Carregar toda a ingratidão. Então é hora da gente parar e pensar. Que face eu ofereço? A face de Judas, um traidor. E a face de Pedro? A face de Pedro, alguém afoito, mas cheio do Espírito de Deus. Acho bonito quando Jesus fala ali, no livro que a gente lê no Lucas 22, no versículo 7 diz assim, mas no versículo 8, 9, eles perguntaram, onde é que preparamos? Ele disse, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Diga assim, encontrarás um homem com cântaro de água, segui até a casa que ele entrar. Então aqui já começa uma indicação, que aquele cântaro de água é a nova aliança que vai surgir na terra. Aquele cântaro de água são as novas doutrinas. Agora a graça vai predominar a humanidade. O amor vai predominar a humanidade. A misericórdia vai predominar. E João e Pedro seguem aquele homem. E entra na casa que ele entrar. Quem sabe aquele homem é o próprio Melquisedeque, que levou pão e vinho a Abraão, mas não levou a água. E o sacrifício tem que ter água. Quem sabe aquele homem é o próprio Jesus, carregando a sua doutrina, que é a cruz que ele iria carregar. Quem sabe é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas ele vai abrir um portal no sobrenatural. Olha bem o que diz aí. E eles seguiram. E olha bem, versículo 11. E direis ao pai de família daquela casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então esse cântaro, o pastor citou aqui, Elias derramou 12 cântaros de água, 12 cântaros numa vala em torno do altar. Por que aquela água ali? Porque o altar precisava ser separado do continente. Deus tinha que isolar o altar, que iria revelar quem é Deus. E a água serviu como isolador. Isolou o altar do continente. Palavra de Deus nos isola do meio da maldição. As pragas não nos atingirão, porque em torno de nós tem a água do cântaro de Deus, aleluia. Tem a água da graça, a água da misericórdia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A água do perdão. E aí quando Elias libera o fogo consome o altar, a lenha e sua pedra, o sacrifício. Mas a água continuou ali, veio uma língua e lambeu a água daquela vala. Voltou a unir o altar ao continente. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque a água do cântaro é que muda a história. E aqui a gente vê isso. Seguir e entrar. E quando eles entraram na casa, olha que coisa linda. Quando entraram ali naquela casa, chegaram lá entrando na casa, verso 12, eles lhe mostrarão um grande cenáculo mobilado, aí fazei a preparação. Tudo está preparado. Aleluia.
Está ali Pedro e João vivendo o momento mais glorioso da vida deles. Aleluia. Momento de glória. Então a gente vê Pedro no seu afoito que era, mas tinha um coração aquebrantado. Tinha uma vida de adoração. Quando nós olhamos Mateus 16, 18, 16, 17 e 16, 16, quando Pedro revela que Cristo é o Senhor. Vós quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem pode levantar a mão e dizer, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, ungido, Filho do Deus vivo. Que palavra xanarama. Pedro tem a revelação e Jesus olha para ele e diz assim, sobre esta revelação, esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê nisso, que o inferno não te venceu, não te vence, não te vencerá. Aquele momento, Pedro está trazendo luz. Versículo 19, o Senhor olha para ele e diz assim, dar-te-ei a chave do reino dos céus, aleluia. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Entenda isso, que hoje aqui bruxaria vai cair por terra, magia vai cair por terra, olho grande vai cair por terra, câncer vai cair por terra, doença degenerativa cairão por terra. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Espírito de droga, de alcoolismo, de prostituição, de adultério serão desligados, aleluia. Porque Deus desliga. Verso 20 ao 22 ali, Pedro de repente, Jesus revela o sacrifício, vou morrer em Jerusalém. Pedro olha e fala, Senhor, para que ir para lá? Vai morrer. Jesus olha e vê Satanás por trás de Pedro. E diz, para trás de mim, Satanás. Tu não conhece a obra de Deus e sim a dos homens. Pedro assustou, mas não largou Jesus. Passa um tempo, capítulo 22 aí de Lucas, verso 31. Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, Satanás pediu para vos cirandar, peneirar vocês como se peneira o trigo. Porém, Pedro, eu estou orando por ti, eu intercedo por ti, aleluia, para você não perder a fé. Então tem alguém aqui que o céu está clamando agora. Quem crê que o céu está clamando aí por alguém aqui agora, diga glória a Deus. Tem alguém aqui, algum Pedrão aqui que hoje vai ser regenerado para a glória de Deus. Está recebendo um aviso. Eu creio que Judas não está aqui, mas Pedro está aqui, aleluia. Pedro recebe de Deus e diz assim, cara, você vai me negar. Não, Senhor. Estou pronto a morrer por ti. Sofrer qualquer coisa, Pedro. Entendo o que eu estou te falando. Não, Senhor. Então, Pedro, o galo cantarás e tu me negarás. E antes do galo cantar, você me negou 3 vezes. Pedro entra em crise. Ele recebe o aviso e ele vai negar Jesus. Mas olha o versículo 60 aí, que coisa linda. 62. 61 melhor, para ficar mais perto da gente terminar. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Diga assim, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. É assim, irmão. Judas se destrói. Pedro está no alvo do olhar de Jesus. Pedro está no radar de Deus. Às vezes ele é fraco, ele é débil, ele não tem força. Mas uma hora ele vai se converter, aleluia. Uma hora ele vai mudar, porque a ceia mudou Pedro.
E eu creio que ela está aqui hoje. Levante a mão e diga assim: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Jesus olhou para Pedro. Judas não deu tempo de Jesus olhar para ele, mas Pedro deu tempo. Jesus olhou para Pedro, verso 61, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo me cante, hoje 3 vezes me negarás. Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Hoje é dia de você lembrar das palavras do Senhor. É dia de eu me lembrar que Cristo morreu e ressuscitou, aleluia. E o sangue dele é a bandeira da minha vitória, aleluia. E aí Pedro vai sair dali e chorar amargamente. Choro que não deveria chorar, mas vai chorar. Lágrimas que não deveria, mas pelo ato, pelo relaxamento, pela uma fraqueza. Mas Jesus vai lembrar dele e vai olhar para ele. Então a face de Pedro está aqui dentro. Alguém está sendo reconstruído. Hoje você tem que tomar a ceia do Senhor. Aquela foi ministerial para todos nós hoje, aleluia. Diga a face, fale comigo, as faces de Judas, traidor, esse eu não quero na minha vida. A face de Pedro, o que negou, eu quero a memória da palavra de Deus. Ainda que você peque, se arrependa e volta, aleluia. Ainda que você precipitou, se arrependa e volta. Porque o céu está olhando para você. Diga comigo a face do João. Esta eu quero viver. Quem é João, gente? João vai estar aos pés da cruz. Você imagina o que é isso? Diga comigo: Judas traiu e foi embora. Pedro negou e se corrigiu. João foi até o fim. Quem vai até o fim aqui? Diga: eu vou até o fim. Diga com fé: eu vou até o fim. Meu Deus, eu creio nisso, gente. Olha aí onde está João aqui no capítulo 19 do Evangelho de João, verso 25, diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, diga assim: ele estava presente. Ele viu tudo, gente. João participou da prisão. João participou das primeiras pancadas dadas em Jesus. João viu quando tiraram as vestes de Jesus. João desejou assumir aquele lugar, com certeza. João viu a tortura, a zombaria. Quando alguém cuspiu na face de Jesus, ele viu um julgamento cruel. E ele viu tudo. Jesus precisa de alguém que compartilhe tudo do Evangelho. João ouviu as vozes agressivas, mas ouviu Jesus falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Ele ouviu Jesus sofrendo flagelo físico, flagelo moral, flagelo espiritual. Ceia é um ambiente que vai me encorajar a ir até o fim. Não me importa o que vem pela frente, eu vou até o fim. Aleluia, aleluia. Quem vai até o fim aqui, levante a mão e diga: eu vou até o fim.
Eu vou até o fim, Jesus. Não importa as críticas, a humilhação, as dificuldades, eu vou até o fim, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. João ouviu as 7 palavras da cruz. De repente ele ouve um som. Maria, mulher, aí do teu lado está o meu discípulo amado. Pega ele, faz dele teu filho. João, aí está do teu lado, Maria. Pega ela e faz dela sua mãe. Cuide um do outro, a igreja, Maria, João, ministério. A igreja vai cuidar do ministério. Aí o ministério vai cuidar da igreja, aleluia. Aqui o pastor cuida de vocês, vocês cuidam do pastor. É a Maria e João. João vai ouvir. Vai ver quando o sol escurece. E tudo vira treva. João mergulha nas trevas com Jesus. Um silêncio ensurdecedor naquele ambiente. De repente, João viu alguma coisa. Jesus vai lá. E o sol, meio-dia, se esconde. Jesus desce da cruz. Você não viu, eu não vi. Mas os céus viram, aleluia. E ele vai aos espíritos em cadeia lá no inferno. E fala lá que do evangelho que chegou para mudar a vida de pessoas. Ele chega e toma a chave da mão do inferno. Ele toma a chave do inferno da mão de Satanás. Quem crê nisso aí? Ele toma a chave da morte. E ele vai, João vai ver a tríplice vitória da cruz. Primeira vitória, venceu o inferno. Jesus tem a chave na mão. Segunda vitória, venceu a morte. Jesus tem a chave da morte. Terceira vitória, venceu as trevas. Satanás está derrotado para a glória de Deus. João está compartilhando tudo isso. Está vendo tudo isso. Aleluia. João está vendo tudo isso acontecer. De repente ele vê a luz acender. E ele olha para a cruz. Lá está Jesus. E Jesus dá um brado. E ele grita: Tetelestai, está consumado, meu Pai, está realizado. João vai ouvir, entender, interpretando na língua grega e hebraica, significa: está consumado, quer dizer, está pago o valor do resgate, está aberta a porta do perdão, está vencido Satanás. Está pago o valor do pecado, a porta do perdão. Quem crê aí que diga glória a Deus. Está pago o valor do resgate. Está aberta a porta do perdão. Está vencido Satanás. Jesus dá um brado e diga: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. É o brado de Jesus. E ele inclina a cabeça. E João vê um silêncio descendo no ambiente. Ele vê 3 coisas, 3 legados. A carne de Cristo está pendurada no madeiro. Diga comigo: a carne é o filtro por onde eu passo. E toda a minha maldição fica retido na cruz, na carne de Jesus. Quem está sendo filtrado hoje aqui, levante a mão. A carne, a morte da carne dele vai te filtrar hoje aqui. Você passa pelo filtro e é purificado, aleluia. Toda maldição está fora de você hoje, porque está pendurado no madeiro. Paulo escreve isso
Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Aquilo que constava como condenação, que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz, aleluia. Diga: todo resíduo da minha vida está retido agora no filtro, na carne, na cruz de Jesus, aleluia. Quando eu passo pelo filtro, eu tenho encontro com o sangue. O sangue me justifica, diga o segundo legado da cruz. É o sangue. Ele está aqui agora para me justificar. E o terceiro legado é a água. E João vê isso no verso 34 ali, do capítulo 19 de João, quando o soldado mete a lança e rasga o lado de Jesus, João vê o sangue descer. E de repente uma água escorrer naquela lança. E a água corre até a mão daquele soldado. E quando toca no soldado, ele grita: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Ele estava ligado na carne, no sangue, na água. Glória a Deus. Aleluia. João participou desse grande evento. E de repente Deus dá o maior privilégio a João. Leva João para Patmos e dá a maior de todas as revelações. João vai escrever o Apocalipse. Aquele que vive com Jesus vai ver o sobrenatural. Vai escrever o que ninguém escreveu. Vai pregar o que ninguém pregou ainda. Vai viver o que ninguém viveu ainda. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A igreja vai viver o sobrenatural. Quem crê que o Brasil vai ser um país cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. A igreja vai realizar os milagres. São crentes que estão agarrados aí. Não largaram Jesus, está presente em todos os eventos. E aí João vai escrever a história do Apocalipse. De repente ele vai escrever no som da voz de Jesus. Jesus chega ali com o som de muita água e diz: escreve o que veio e o que houve. De repente ele ouve uns gritos, um brado dizendo: eis que esteve morto, agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Aleluia. João olha e vê Jesus com os olhos como chama de fogo, seus cabelos voaçando branco, seus pés como bronze reluzente, escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. João vai ouvir quando os anjos falam sobre os 7 selos. João chora quando o anjo diz, o ancião diz: ninguém é digno na terra de desatar o selo. João ouve e chora. Quando João chora, o céu se comove. E uma voz vem do céu e diz: João, não chores mais. Eis aí o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou, e ele abrirá os 7 selos, e a terra verá a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. João ouviu, João está vendo, João está compartilhando de coisa celestial. Capítulo 4 de Apocalipse, o anjo abre o portal se abre no céu, e uma voz vem na direção de João e diz: sobe para aqui, João. Sobe para aqui. João sobe e começa a escrever. Que face das 3 eu sou.
João escreve a voz do Espírito Santo. A noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. Aleluia, aleluia. João escreve voz de anjo, voz de Deus, voz de Jesus e a voz do Espírito Santo e a voz da igreja, porque ele foi até o fim. Hoje é ceia do Senhor. É um momento para mim pensar. Feche os olhos por alguns segundos. Examine-se a si mesmo. Pessoal do louvor, examine-se a si mesmo. Eu sinto a glória de Deus. Ceia, irmãos, não é para comer de qualquer jeito. Ceia é um autoexame. As três faces estavam ali. Era a primeira ceia. Jesus estava ali. Fala Pedro, João, vão até lá. Judas, cheio do diabo, vai para outro lado. João e Pedro, cheio do Espírito Santo, vão seguir a Jesus. O que eu quero dizer é que Deus não quer que ninguém se perca aqui. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele está aqui. Eu sinto Jesus muito forte aqui. O cântaro está passando aqui agora. O cântaro de água agora, aleluia. Trazendo a doutrina da nova aliança. Trazendo as doutrinas da graça. Por meio da graça sois salvos, hoje é dia de salvação. Por meio da graça sois perdoados, hoje é dia de perdão. Hoje é dia de recuperação. Jesus olhou para trás e viu Pedro. E Pedro lembrou do Senhor. Ceia é ambiente de cura. A ceia é para curar. A ceia é para regenerar órgãos. Tecido dentro da gente agora. Repalabachoules tenegas. Golanchere flows merras. Remanchorianda lavassuviandegas. Os céus se abrem, gente. Leva lá, varão.